E o tema que vamos refletir hoje é como lidar com os ciúmes e também com a possessividade. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois as várias dicas, ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Bom, então o que é o ciúmes? Bom, o ciúmes, ele ocorre quando nós temos medo por não conseguir controlar algo ou alguém do qual nós achamos que somos proprietários, que nós achamos que somos donos. Só que nós não temos controle sobre as outras pessoas. Nós temos controle sobre nós mesmos. E o ciúme é uma reação que envolve um misto de emoções, pensamentos, reações físicas e também comportamentos. Que tipo de emoções? Então o ciúme pode provocar, por exemplo, a raiva, a inveja, o medo, a tristeza e por aí vai, né? E todas essas emoções são sombras a serem trabalhadas em nós para transformar essas sombras em luz. Então, além das emoções, o ciúme também envolve pensamentos. Que tipo de pensamentos? Por exemplo, ressentimento, culpa, quando nós queremos nos comparar também com o adversário, com o rival. Nós ficamos preocupados com a nossa autoimagem. Nós passamos a ter um sentimento de compaixão para conosco mesmos. Então esses são alguns dos pensamentos. E algumas reações físicas que podem acontecer no nosso organismo, que eles podem surgir e eles são muito similares às reações físicas que nós sentimos quando temos ansiedade, quando estamos passando por um momento de ansiedade. Por exemplo, quando nós temos ciúmes, quando estamos no momento de ciúmes, podemos ter taquicardia, falta de ar, excesso de salivação ou boca seca, sudorese, aperto no peito, dores físicas e várias outras. Só que quando isso é recorrente, quando acontece com uma frequência muito grande, o nosso organismo não tem tempo de se recuperar, de se estabilizar, e aí se transforma em doenças psicossomáticas. Nós podemos somatizar aquele desequilíbrio de pensamentos, desequilíbrio de emoções, e somatizar no nosso corpo físico, transformando em doenças físicas. E aí o ciúme também pode provocar alguns tipos de comportamento, como nós ficarmos, por exemplo, questionando constantemente a pessoa que é alvo desse ciúme. Nós podemos ficar buscando incessantemente por confirmações, podemos até invadir a privacidade da outra pessoa. Sim, bisbilhotando o celular, as ligações, os bolsos, as bolsas, e também tomando ações agressivas ou até mesmo violentas. Então nós vamos discutir sobre isso no tema de hoje. Então o ciúme, ele é uma manifestação de apego que nós temos a objetos e também a pessoas. Então olha só que interessante, o ciúme não envolve apenas pessoas, pode envolver objetos. E o ciúme é até considerado normal no nível evolutivo em que nós nos encontramos. O problema do ciúme é quando ele começa a causar desequilíbrios, conflitos. E aí é que nós estamos exagerando no nosso nível de ciúme. Por exemplo, quando temos excesso de cuidados, supervalorização das coisas que nós possuímos, nós começamos a tirar o sossego das pessoas com quem nós convivemos. E nós podemos até perder o sono em função do ciúme que nós estamos sentindo. Então, nós vamos sofrer muito com esse sentimento de ciúme. Nós somos os maiores prejudicados quando sentimos um ciúme exagerado.
O ciúme e a inveja estão muito próximos, pois representam o nosso desejo de posse egoísta. Olha só que interessante. Então, ciúme e a inveja estão relacionados ao nosso desejo de uma posse egoísta, quando queremos só para nós. E nós sofremos emocionalmente quando nós sentimos ciúme ou inveja. E quando se trata de relacionamento entre pessoas, os ciúmes envolvem uma relação mediante exigências do outro, cobranças, quando nós ficamos cobrando do outro que faça as coisas do jeito que nós queremos impor algumas condições para a pessoa, queremos dominar e até controlar a outra pessoa. Então são algumas situações que o ciúme pode provocar, e essa relação passa a não ser tão saudável, passa a não ser mais saudável, porque estamos ultrapassando o nível de ciúmes. Estamos desequilibrando aquela harmonia que deveria ter. Então, quase sempre ocorre uma inconformação da nossa parte, ocorre o desespero, ocorre também o desentendimento com a outra pessoa ou com as outras pessoas, ocorre a desconfiança, a desarmonia. Então, tudo isso vai desequilibrar o ambiente em que nós estamos. Mas o ciúme, ele não pode ser considerado como o verdadeiro amor, que às vezes confundimos ciúmes com amor. Quanto mais ciúmes, mais amor. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o sentimento de amor, o verdadeiro amor, ele é um sentimento mais profundo, ele é mais duradouro, onde existe respeito, existe compreensão, existe tolerância, confiança mútua, existe também uma profunda relação de amizade. E com isso tem também a admiração construtiva pela outra pessoa. E tudo isso nos dá liberdade. E também tudo isso estimula a outra pessoa a continuar procedendo de forma saudável, onde nessa relação há o reconhecimento dos valores de cada um. Então o ciúme, ele nos aprisiona em um inferno mental, e o verdadeiro amor nos liberta e nos leva a um céu mental. A Zuleide Mafra escreveu: sou muito apegada às coisas e tem horas que sofro. É verdade, quando nós exageramos no apego, nós mesmos sofremos com isso. Então espero que a live de hoje possa ajudar também nessa situação. Ok? Então, o ciúme, ele se caracteriza pela nossa insegurança psíquica, e também nós temos desconfiança constante. E nós misturamos os nossos sentimentos através de suspeitas e verdades. Nós ficamos misturando esses sentimentos, o que é suspeito e o que é verdade. Ficamos às vezes até confundindo essas situações. Então, se nós deixamos ser conduzidos pelo nosso ego dominador, pelo nosso ego controlador, nós queremos dominar a conduta e até dominar o pensamento da outra pessoa. E aí nós impomos condições que são provocadas pela falta de maturidade psíquica. Então, na situação de ciúme, o nosso ego consegue ver apenas o que nos agrada e apenas naquilo que nós acreditamos. E muitas vezes nós não damos muito ouvido à verdade, não damos ouvido à nossa razão, ao nosso raciocínio, à nossa consciência, que ela é manifestada através do nosso neocórtex, é a parte mais exterior do nosso cérebro. Enquanto que o ciúme, o sentimento de posse, a possessividade são controladas pelas regiões mais primitivas do nosso cérebro, as regiões mais ligadas ao nosso instinto e também às nossas emoções.
o nosso instinto e as nossas emoções querem eliminar eventual ameaça que nos deixa inseguros, desprotegidos ou em desvantagens. E se nós ficamos presos nesses níveis do instinto, nos níveis das emoções, nós não damos oportunidade para raciocinar, de usar a região do cérebro que nos diferencia dos animais. Porque o instinto e as emoções são situações em que os animais também têm essa experiência, também passam por essa situação. Mas a parte do raciocínio, a parte do intelecto, cabe a nós, seres humanos. Então, quando estamos muito envolvidos numa situação de uma forma emocional muito forte, nós envolvemos o instinto e as emoções e não damos espaço para o nosso raciocínio, para a nossa razão. Então, aí que nós podemos perder o controle. Então, o ciúme atormenta a nós e atormenta também a pessoa que está sendo alvo desse ciúme. Níris Aparecida da Silva escreveu: Hugo, esse tema vem de encontro comigo, estou passando por esse conflito nesse momento, ciúme. Espero que esse conteúdo possa ajudar também. Mas é importante a gente passar, se nós somos a pessoa ciumenta, então nós podemos ter controle sobre nós. Agora, quando a outra pessoa que está com ciúmes, nós podemos analisar e começar a tomar algumas ações que eu vou comentar no conteúdo desse vídeo também, ok? Quando nós sentimos ciúmes, mostra que nós ainda estamos inseguros com relação aos nossos próprios valores e queremos que a outra pessoa compense ou que supra a nossa insegurança. Então, tudo que está faltando em nós, nós queremos que a outra pessoa compense. E assim nos causa insegurança, porque nós ficamos dependendo da outra pessoa. E assim nós criamos também situações imaginárias na nossa mente, produzindo energias negativas provocadas pela nossa revolta. Porque quando nós sentimos ciúmes, temos também aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de revolta. E nesse momento nós produzimos energias negativas. Então o ciúme pode envolver pessoas, mas ela também pode se expandir. Expandir envolvendo objetos. Então podemos ter ciúmes por objetos, podemos ter ciúmes por posições sociais, podemos também ter ciúmes por posses materiais, que tudo isso pode nos levar à angústia e até nos levar a utilizar da agressividade contra o mundo que nos cerca. Então, novamente, quando utilizamos da nossa agressividade, novamente, é o nosso lado instintivo, animal, sendo realçado. Então, quando isso acontece, nós podemos até chegar a perder a nossa força moral, porque nós perdemos até os nossos raciocínios, perdemos a nossa razão e assim podemos perder a nossa força moral quando exageramos nessa agressividade. Pois nós estamos sendo conduzidos pelos nossos instintos e pelas nossas emoções, sem envolver o nosso lado racional. Um ponto importante aqui é que somente quando nós envolvemos a nossa consciência superior, nós vamos conseguir nos desvencilhar dessa armadilha dos ciúmes, que é provocado pelo nosso ego dominador. Então, para que nós possamos nos desvencilhar dessa armadilha dos ciúmes, nós precisamos envolver a nossa consciência, que é a única forma de nós resolvermos a questão dos ciúmes. Por quê? Porque com a nossa consciência superior, nós vamos utilizar da nossa lógica, vamos utilizar da nossa razão, do nosso raciocínio. E aí nós podemos passar a ver as possibilidades e os potenciais que nós temos de nós realizarmos interiormente. E aí passamos a ampliar a nossa visão estreita que nós tínhamos de nós mesmos. Então, se nós ampliamos aquela visão estreita que nós tínhamos de nós mesmos, nós vamos nos conhecendo.
E vamos também expandindo as limitações do nosso ego dominador. Então aquele ego dominador, ele vai reconhecendo que nós temos outros valores interiormente, e aí nós vamos ampliando, vamos expandindo essas limitações desse ego. E assim também nós começamos a transformar e a preencher aqueles espaços emocionais que estavam vazios dos verdadeiros valores. Por que vazios dos nossos verdadeiros valores? Porque nós não conhecemos ainda, nós desconhecemos em nós esses valores e ficamos buscando no outro esses valores. E aí, quando nós dependemos do outro para nós completarmos a nós mesmos, nós sofremos com isso. Então, conforme nós vamos utilizando a nossa consciência, nós vamos transformando e preenchendo esses espaços emocionais que estavam vazios. E assim nós vamos preenchendo com os nossos verdadeiros valores. E também nós vamos, através da consciência, vamos buscando aspirações mais elevadas, mais transcendentais. O que são aspirações mais elevadas, mais transcendentais? São aquelas que não ficam presas apenas para nós, porque as coisas que nós voltamos apenas para nós nos faz sofrer. Então as coisas transcendentais fazem com que nós possamos ver não apenas a nós, mas também a nós e a coletividade também. E esse é um processo gradativo, é um exercício diário que vai fazer com que nós nos libertemos pouco a pouco através da compreensão do que o ciúme causa, dos efeitos do ciúme. E conforme nós vamos nos elevando em consciência, nós vamos começando também a desfrutar de mais paz na nossa vida, seja com alguém ou não, seja com algo ou não, mas também vai ser com mais harmonia, vai ser com mais amor. Sueli Seracinski escreveu aqui: boa noite, está falando comigo. Bacana, Sueli, obrigado pelo seu comentário. Então eu preparei esse material também, que serve para mim, viu? Não é só para vocês que estão assistindo, não, também serve para mim. Então vamos entender esse todo. Então existem vários níveis de ciúmes que nós podemos abordar aqui e entender. É lógico que em apenas um tempo de uma live não dá para esgotar o assunto, mas eu vou procurar abordar de uma forma bastante abrangente, que possa ser útil na nossa vida, de uma forma bastante prática. Espero que algo já possa ter feito sentido para você que está me assistindo, e já possa ser aplicado na prática, no seu dia a dia. A Jânia Souza escreveu aqui: o ciúme seria o medo de perder a outra pessoa, e acaba perdendo a pessoa por causa do ciúme. É doentio. É verdade, Jânia. Então muitas vezes o ciúme é provocado por isso, pelo medo de perder a pessoa. Então aí que entra o tema da possessividade, né? Quando nós achamos que a outra pessoa é propriedade nossa, nós achamos que podemos perder. Mas quando nós começamos a perceber que a outra pessoa não é propriedade nossa, nós passamos a ter um entendimento diferente. Aí nós não temos medo de perder, porque a outra pessoa não é uma propriedade nossa. E realmente o excesso de ciúme pode afastar a pessoa ao invés de aproximar a pessoa. Nós podemos até perder a pessoa por causa do ciúme. Então muito obrigado pelo seu comentário, Jânia. Então é importante nós buscarmos a melhora da nossa autoestima numa situação de ciúme. E a nossa autoestima é conquistada através do conhecimento de nós mesmos. Ou seja, pelo nosso autoconhecimento, pelo nosso desenvolvimento interior. Então, autoestima é uma coisa que está relacionada conosco. Auto é conosco mesmo. Estima. Então, se nós não nos autoconhecermos, como nós vamos conseguir ter essa autoestima? Ou seja, como que nós vamos estimar a nós mesmos se nós não nos conhecemos?
Então, para melhorar nossa autoestima, nós precisamos nos conhecer. Então, no caso de ciúmes em um relacionamento, deve-se buscar também um diálogo franco com a outra pessoa, um diálogo sincero com a outra pessoa, refletindo sobre os sentimentos mútuos, sobre os potenciais de cada um e principalmente sobre as fragilidades um do outro, porque a fragilidade conecta pessoas. Quando nós demonstramos a nossa fragilidade, nós aproximamos a outra pessoa de nós. Só que nós não podemos confundir fragilidade com vitimismo. Fragilidade é nós conhecermos os pontos em que nós podemos nos desenvolver. Agora, o vitimismo é nós nos colocarmos na posição de vítima, na posição de coitados. Então são coisas diferentes. Fragilidade é uma coisa, vitimismo é outra coisa. E quando nessa relação um passa a conhecer melhor a outra pessoa, em um relacionamento sincero, com respeito mútuo, essa relação passa a ser libertadora ao invés de ser limitadora. E essa relação também vai passar a ser mais harmoniosa ao invés de ser uma relação perturbadora. Então, um ponto importante que nós podemos analisar a nós mesmos, nas coisas que nós temos controle e nós podemos alterar em nós mesmos. Transformar os ciúmes em luz, em algo bom. Transformar aquela possessividade que nós temos com relação a outra pessoa em desprendimento. Então, se nós vivemos apenas voltados para as coisas materiais, voltados apenas para as posses, nós passaremos a nossa jornada em uma série de acontecimentos vazios. Nós vamos passar essa vida com uma série de acontecimentos sem conteúdo. Serão todos vazios para nós. Exemplos. Então, cada vez que nós estamos passando por um sofrimento emocional, se nós estamos voltados apenas para a parte material, diante de um sofrimento emocional, nós podemos até entrar em um desespero, porque nós vemos apenas as coisas materiais, não vemos o nosso lado espiritual. Quando nós, por exemplo, estamos realizando um trabalho, se focamos apenas na parte material, nós podemos sentir revolta. E se nós não estamos acostumados com o amor, o verdadeiro amor, todos os laços afetivos vão passar a ser como um simples mecanismo dos nossos desejos passageiros de possuir coisas e possuir pessoas. E quando nós sentimos dor e vemos apenas a parte material, essa dor passa a ser algo intolerável, algo inaceitável, que não estava na nossa programação, que na nossa programação só existia a alegria, a felicidade, a paz, a harmonia na nossa vida. Então, sempre quando nós passamos por uma dor, se estamos focados apenas na parte material, nós não aceitamos aquela dor. E nós sofremos com tudo isso, né? E quando nós não sabemos perdoar, significa que ainda não aprendemos a renunciar. E nessa situação, onde vemos apenas a parte material, quando nós ajudamos alguém, depois que nós ajudamos alguém, se continuamos vendo apenas a parte material, nós exigimos da pessoa obediência, pois achamos que a pessoa nos deve algo, por nós termos realizado algo, por nós termos ajudado aquela pessoa. E quando nós vivemos apenas para o lado material, nós seremos atormentados pelos conflitos que a posse nos mantém conectado à vida instintiva, à vida selvagem. Então, quando estamos voltados apenas para o lado material, nós estamos ligados apenas na nossa vida instintiva e na nossa vida selvagem, vivendo apenas com emoções e com instintos. E quando nós pensamos dessa forma, o que nós podemos esperar da vida? Quando nós pensamos dessa forma apenas no lado material, o que nós podemos esperar da vida, senão o começo da nossa vida no berço e o término no túmulo? Então,
a nossa vida passa a ser muito vazia. Então por isso que é importante a gente implementar ou incluir, ou nós desenvolvermos cada vez mais a espiritualidade na nossa vida, para buscarmos o sentido da vida, para buscarmos o propósito da vida. E quando nós encontramos o propósito e o sentido da vida, os nossos sofrimentos tendem a diminuir cada vez mais, conforme nós vamos evoluindo no nosso grau evolutivo, evoluindo no nosso nível de consciência. A Jaci Espósito escreveu aqui: estou amando. Obrigado, Jaci. E a Sueli Amoroso escreveu: vejo suas lives também, me faz muito bem. Muito obrigado, Sueli, muito bacana. A Maria Alves Souza escreveu: gosto muito dos seus ensinamentos, boa noite. Muito obrigado, Maria Alves. A Marli Honório escreveu aqui: o ciúme seria da árvore da inveja? Então, ciúmes também está relacionado à inveja. Os sentimentos são muito parecidos, porque quando nós sentimos ciúmes, temos aquela vontade de ter a posse daquilo que nós sentimos ciúmes. E a inveja é a mesma coisa. Exatamente, seria todos da mesma família, os ciúmes e a inveja. Muito obrigado pela sua pergunta, Marli Honório. Eu falei sobre as situações em que nós vemos apenas a parte material. Mas quando nós dirigimos a nossa vida com equilíbrio entre o campo material e o campo espiritual, nós valorizamos o tempo de aprendizado que nós temos. Então aí nessa situação, quando nós temos esse equilíbrio entre o material e o espiritual, quando nós nos deparamos com um trabalho, vemos oportunidade de nós nos aprimorarmos. Ao invés de nós nos revoltarmos, nós vemos oportunidade de nós nos aprimorarmos, buscarmos aprendizados cada vez maiores naquele trabalho que nós estamos realizando. E diante da ignorância da outra pessoa, nós vemos a oportunidade de serviço, por exemplo, na orientação da outra pessoa. E geralmente uma orientação da outra pessoa, ela funciona melhor quando nós damos os nossos próprios exemplos. E quando nós estamos passando por dificuldades e aflições, e se temos o equilíbrio no campo material e no campo espiritual, diante das dificuldades e das aflições, nós vamos recolher recursos para o nosso próprio crescimento. Nós vemos as dificuldades e aflições como oportunidades para nós crescermos. E quando nós vemos obstáculos, nós vemos aqueles obstáculos como nuvens passageiras, onde aí nós vamos desenvolvendo a nossa responsabilidade, sem nos prendermos à possessividade. E assim nós aperfeiçoamos a nossa semeadura. E nós não ficamos mais inquietos com a colheita. Nós vamos semeando o bem cada vez mais. E conforme nós vamos semeando o bem, lá para frente nós vamos colhendo esse bem que nós estamos semeando. Então, pois se nós ampliarmos mais a nossa consciência e vermos a vida através de uma perspectiva mais ampla, uma visão mais panorâmica, nós vamos perceber que o campo, a planta, o sol, a chuva, a água, o vento, tudo isso pertencem ao doador e não a nós, que nós somos apenas usufrutuários. Tendo esse nível de conhecimento e esse nível de entendimento, vamos carregando conosco os nossos verdadeiros pertences dentro do nosso coração e dentro da nossa consciência. Então, se nós queremos nos libertar das sombras do ego, que nos aprisionam no ciúme, nós devemos lembrar que quando nós nascemos, não trazemos nenhuma posse material. E quando encerramos a nossa jornada nessa vida, também nós vamos partir sem nenhuma propriedade, sem nenhuma posse material também. Então tem algumas perguntas que tendem a surgir quando nós percebemos que estamos no final da vida física.
mas nós podemos fazer essas perguntas relacionadas à vida em qualquer instante. Nós não precisamos esperar chegar lá no final da vida para fazer essas perguntas. Nós podemos fazer essas perguntas já no decorrer da nossa vida. Então, quais são essas perguntas? Por exemplo, o que realmente nós iremos deixar na nossa passagem por aqui? O que nós vamos deixar para as outras pessoas? Qual a marca, qual o ensinamento, qual o exemplo que nós iremos deixar aqui? E também o que nós iremos levar dessa vida. Então são reflexões que vale a pena nós refletirmos nesse momento. Nós não precisamos esperar chegar no final da vida para começar a fazer essas perguntas. Então nós vamos deixar aqui a nossa simpatia ou vamos deixar a antipatia? Nós vamos ampliar o nosso círculo de amizades ou nosso círculo de inimizades? E quando nós chegarmos lá no outro plano, quem nós vamos querer encontrar lá no outro plano? Os nossos amigos ou os nossos inimigos? Os nossos entes queridos e simpáticos a nós ou os seres antipáticos a nós? Tudo depende do que nós formos construindo no decorrer da vida. Eu comentei que os ciúmes é até considerado natural no nível evolutivo em que nós estamos. Então o problema é quando nós exageramos o nosso nível de ciúmes. Então, no nível evolutivo que nós estamos, quais os tipos de ciúmes que nós eventualmente podemos ter na nossa vida? Por exemplo, aqueles ciúmes que envolvem o nosso círculo familiar. Os ciúmes que pode, por exemplo, envolver o nosso círculo de amigos. Os ciúmes que pode envolver a religião a qual nós fazemos parte. Os ciúmes que pode envolver o país onde nós vivemos. Ainda nós estamos nesse processo de crescimento moral e crescimento espiritual, onde nós ainda precisamos trabalhar o orgulho e o egoísmo dentro de nós. Porque nesse nível evolutivo que nós estamos, o amor que nós sentimos está limitado ao nosso círculo. E conforme nós formos nos aperfeiçoando, nos tornando seres verdadeiramente humanos, nós vamos começar a aprender a amar a toda a humanidade e não apenas o círculo ao qual nós pertencemos. Então, para começar a amar a humanidade, existe um material didático presente na vida de cada um de nós. Que material didático que é esse? Esse material didático que nos ensina a nós começarmos a treinar amando as pessoas que estão mais próximas a nós, amando o círculo a qual nós pertencemos. Então, se nós estamos buscando o amor, nós também precisamos primeiro amar. Precisamos começar a aprender a amar. Não é assim que diz aquela oração de São Francisco? Não é dando que se recebe. Então nós precisamos primeiro doar para nós podermos receber. Então nós sentimos ciúmes quando nós olhamos apenas para o outro, olhamos apenas para as ações do outro, ficamos focados apenas no outro, e aí nós podemos ter esse sentimento de ciúmes. Quando nós queremos ter exclusividade no relacionamento, nós estamos demonstrando insegurança da nossa parte, e aí nós queremos impor condições. Então o amor, ele não deve ser algo imposto. O amor, ele é conquistado. Então as mudanças que nós queremos provocar no outro não vão fazer de nós uma pessoa melhor, não vai fazer de nós pessoas mais felizes, pois o problema não está na outra pessoa, o problema está em nós mesmos, e assim os nossos sofrimentos emocionais continuam
dentro de nós mesmos quando nós queremos provocar mudança no outro. Então, não é mudando a outra pessoa ou controlando a outra pessoa que o sofrimento emocional causado pelo ciúme vai deixar de existir em nós. Pelo contrário, quanto mais nós queremos mudar a outra pessoa, quanto mais nós queremos controlar a outra pessoa, esse sofrimento tende a aumentar cada vez mais. Por quê? Porque nós vamos repetindo as mesmas ações, nós vamos persistindo nos mesmos pensamentos que reforçam ainda mais o nosso sentimento de ciúme. E quando nós vamos repetindo cada vez mais o mesmo tipo de sentimento de ciúme, mais nós depositamos essa experiência com carga de energia inferior no nosso inconsciente, que vai se acumulando e de tempos em tempos afloram em nós em forma de sofrimentos emocionais. E também, além disso, essas energias negativas que nós produzimos diante de um sentimento de ciúmes atraem energias similares, potencializando o nosso pensamento, potencializando o nosso sentimento e as nossas ações nesse sentido. Isso vai piorando cada vez mais o nosso sofrimento emocional, além também de trazer desequilíbrios orgânicos, que são resultados das somatizações dos nossos pensamentos em desequilíbrio, que podem provocar doenças no nosso corpo físico. Então, quanto mais ciúmes nós temos, mais nós prejudicamos a nós mesmos e também vamos prejudicando o ambiente à nossa volta. Então, como lidar com o ciúme e também com a possessividade? Primeiro, nós precisamos ter consciência que nós sentimos ciúmes. Se nós não tivermos essa consciência que nós sentimos ciúmes, nós não temos nada para resolver em nós relacionado aos ciúmes. Então, primeiro nós precisamos reconhecer que nós sentimos ciúmes. E um outro ponto, depois que nós reconhecemos que nós sentimos ciúmes, nós devemos procurar refletir sobre as causas que nos levam a despertar esses ciúmes. Quais são as situações que disparam em nós o gatilho mental dos ciúmes? O que tem que acontecer para provocar em nós aquele ciúme? Então é o gatilho mental que provoca esse ciúme, que é importante nós identificarmos essas causas. E também analisar os motivos pelas quais nós sentimos ciúmes. Ou seja, nós perguntarmos para nós mesmos, por que nós estamos sentindo ciúmes? E não por causa das ações do outro, e sim fazermos essa pergunta para nós mesmos. Será que nós sentimos ciúmes por uma carência afetiva, por insegurança, por excesso de apego, por desespero? Então tudo isso é importante nós perguntarmos para nós mesmos. O que dentro de nós está fazendo com que nós sintamos ciúmes? Ciúmes e também possessividade. Então é importante nós raciocinarmos sobre as causas e os motivos para ver se eles são reais ou imaginários. E é importante também ter diálogos francos e diálogos sinceros, que esses diálogos francos e sinceros desenvolvem a confiança mútua, desenvolvem a fé um no outro, o otimismo, desenvolve a esperança, a alegria que muitos de nós queremos, a dedicação cada vez maior um para com o outro. E assim nós vamos também, através desses diálogos francos e sinceros, nós vamos desenvolvendo o nosso desprendimento, o nosso desapego, porque nós passamos a confiar na outra pessoa. E assim nós vamos nos libertando da possessividade, compreendendo que a outra pessoa não é nossa propriedade. E assim nós vamos também trabalhando em nós. Nós devemos trabalhar em nós, procurar controlar menos a outra pessoa,
uma vez que nós também não gostaríamos de ser controlados. Então é importante nós começarmos a olhar para nós mesmos e ver se nós estamos agindo como uma pessoa com quem nós gostaríamos de estar junto. Então nós estamos dando um bom exemplo para aproximar a outra pessoa de nós. Nós estamos nos portando como uma pessoa com quem nós gostaríamos de ter essa companhia. Então é importante nós passarmos a refletir sobre nós mesmos e não sobre a outra pessoa, porque a outra pessoa nós não temos controle sobre ela, temos controle sobre nós. Mas é importante ter esse diálogo franco para que ambos possam se conhecer melhor, se conhecer mutuamente, confiar um no outro. E essa confiança, o otimismo, a esperança vai trazer alegria, vai trazer libertação, liberdade para ambas as pessoas, porque o ciúmes, ele não liberta, ele aprisiona cada vez mais a pessoa, e ninguém gosta de viver aprisionado. E quando nós não conseguimos controlar esses ciúmes, é necessário buscar um apoio externo através de uma psicoterapia, através de um tratamento médico, talvez até um tratamento médico psiquiátrico, quando estamos muito fora de controle. Lembrando que os ciúmes não representa o verdadeiro amor. Por exemplo, se nós dizemos que nós amamos o peixe, o que nós devemos fazer com o peixe? Deveríamos deixar o peixe viver e nós deveríamos cuidar dos peixes, uma vez que nós amamos, e não comer o peixe. Então, se nós amamos o peixe, deveríamos deixar o peixe viver e não comer o peixe. Faz sentido isso? Então, o verdadeiro amor em um relacionamento é deixar a outra pessoa feliz, ou ver a outra pessoa feliz, independente onde ou com quem a pessoa esteja. Bia Brahim escreveu: ciúmes em excesso não é amor, e sim posse. Exatamente, Bia. Ciúmes em excesso é excesso de possessividade, como comentamos aqui, né? Então, quando nós achamos que a outra pessoa é propriedade nossa, e aí temos esses ciúmes em excesso. Então, o ciúme desequilibrado, que desequilibra o ambiente, desequilibra a harmonia do ambiente, ela deve ser tratada num diálogo franco entre as partes. Minha mãe escreveu aqui: os problemas e a luta pela sobrevivência nos dão experiência e capacidade, e nesse esforço vamos adquirindo os valores da competência, das aptidões, da força interior, da paciência. Isso aí, muito bacana que a mãe escreveu aqui. Muito profunda essas reflexões. Muito obrigado também pelo comentário. Então, e assim vamos chegando ao final de mais uma live. E eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário caso você não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção, para eu saber também se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você. E gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver no meu próximo vídeo ou na minha próxima live. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente, e espero te ver em todas essas lives. Gratidão a todos vocês, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam. Então desejo a todos uma excelente noite, que tenham uma noite tranquila, uma noite serena, que possam ter uma noite bastante revigorante e também uma excelente semana. Muito obrigado para todos vocês.
Lídia Maria Pereira também disse boa noite, bateu palmas. Muito obrigado, Lídia. Jânia Souza escreveu: Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Muito obrigado, Jânia. Sueli Seracisco escreveu: boa noite, gratidão, boa semana. Muito obrigado, Sueli. A Agnes Ferreira escreveu: muito produtivo e excelente para aprimorar o nosso modo de agir. Muito obrigado também, Agnes, pelo seu comentário. Ana Maria Expósito Gonçalves escreveu aqui: gratidão. Gratidão a você, Ana Maria. E a minha mãe escreveu: ótimo ensinamento. Tenha uma noite abençoada para vocês e também a todos os participantes. Boa semana para todos. Isso aí, muito obrigado, mãe. Então, boa noite para a mãe também. A Níris Aparecida da Silva escreveu: Hugo, esse tema me ajudou muito. Gratidão. Muito obrigado, Níris. Mas tudo isso é um exercício diário. Nós não vamos conseguir mudar da noite para o dia, mas mudando os conceitos e implementando na prática algo que chamou a atenção, isso já vai mudando o nosso modo de pensar e vai aliviando a nós mesmos, vai tirando de nós aquele sofrimento que nós temos, aquele sofrimento emocional que nós temos, e vamos tendo mais liberdade, mais harmonia, mais paz interior. Então, muito obrigado pelo seu comentário, Níris. Maria Madalena Rodrigues escreveu: boa noite, até segunda. Ajudou muita gente ciumenta. Ela deu a risada aqui. Muito obrigado, Maria Madalena. E Jaci Expósito escreveu: gratidão por tudo. Gratidão a você também, Jaci. Muito obrigado. E Lídia Maria Pereira também bateu palmas. Muito obrigado, Lídia. Então, a Jaci Expósito escreveu aqui, postou as mãos, gratidão, com a flor. Muito obrigado, Jaci. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado por me acompanhar até o finalzinho aqui da live. Então, desejo a todos uma excelente noite, uma excelente semana. E vejo vocês na segunda-feira que vem. Vai ser minha próxima live. Ou durante a semana em algum vídeo que eu postar. Então, muito obrigado. Boa noite a todos.